Boa noite, companheiros, companheiras, amigos, amigas. Nós vamos dar início aqui ao nosso ato O Adalberto está? Não, né? Acho que ele saiu. Eu gostaria de chamar também para compor aqui a mesa conosco o professor Eduardo Faganini. A nossa fundação, a Fundação Maurício Grabois, tem na sua agenda, e é sempre importante considerar isso para vocês, o lançamento de livros. Nós, esse ano, já fizemos lançamento de vários livros e estamos aproveitando exatamente esse fim de ano, porque vocês sabem que em dezembro a coisa se complica muito para qualquer evento, qualquer ato, e nós sabemos que até 15 de dezembro é possível exatamente a gente realizar esses atos. E nós pensávamos exatamente logo no começo de dezembro fazer o lançamento de mais um livro dedicado à questão da China. A nossa fundação também tem duas linhas de pesquisas que nós consideramos pesquisas de fundo, que se refere a dois temas que nós consideramos candentes, e são dois temas fundamentais no estudo e na pesquisa da nossa fundação. Esses dois temas, um se refere ao capitalismo contemporâneo e o outro ao socialismo contemporâneo. O capitalismo contemporâneo, nós já fizemos inclusive debates chamados colóquios, com referência a toda a realidade econômica desse capitalismo contemporâneo, sobretudo no que se refere ao que se chama de capitalismo financiarizado. E não só isso, fomos até ao nível da superestrutura desse capitalismo financiarizado, analisando as formas de dominação desse capitalismo hoje e, sobretudo, as formas sofisticadas dessa dominação. Então, isso com referência ao capitalismo contemporâneo. E no caso do socialismo contemporâneo, que nós estamos empenhados, sobretudo o Partido Comunista do Brasil tem pela China um tema palpitante, um tema prioritário, porque nós temos que compreender a China como uma alternativa. Isso não significa que para a Fundação Maurício Grabois, ou mesmo para o Partido Comunista do Brasil, nós vamos copiar o que a China faz. A experiência para nós do Partido Comunista do Brasil é que o século passado, com as experiências de grandes revoluções, como foi a Revolução Russa, a Revolução dos Bolcheviques e a Revolução Chinesa, é que o erro maior foi exatamente aqueles que pretendiam copiar uma ou outra experiência. Isso nunca deu certo. Então, não cabe a nós, exatamente aqui no Brasil, com a realidade própria, formação própria, econômica, social, cultural, etc., querer simplesmente copiar, por mais importante e significativa que seja a experiência na China, copiar para o nosso país. Eu tive na China aí por volta de 1967, em plena Revolução Cultural. Nós tivemos com Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung dizia o seguinte: vocês estão aqui para
para pelo menos compreender e dar conta da experiência nossa da Revolução Chinesa. Agora, esqueçam tudo que vocês viram aqui, porque não adianta copiar. Isso é o Mao Tse-tung que já dizia isso em 1967. Na realidade, isso não aconteceu. Eu me lembro que teve alguns franceses que chegaram na França, foi para o interior para fazer o cerco da cidade pelo campo. Isso na França. Imagina. Por isso, companheiros, a experiência chinesa é muito importante porque é uma grande referência. O que a China consegue em 40 anos, na nossa contemporaneidade, é um empreendimento gigantesco. E, evidentemente, que é uma alternativa. Eu acho que a questão da alternativa é a questão da nossa época. Eu já dizia aqui para o professor Eduardo que, para mim, a questão da alternativa é a questão. Não só para o capitalismo, ele tem que ter a sua alternativa para continuar os 600 anos na história, e nós precisamos de alternativa para exatamente superar o capitalismo, para ser exatamente uma alternativa ao capitalismo. Portanto, a questão da alternativa é fundamental. E, sobretudo, uma alternativa como essa, dessa monta que a China consegue realizar, isso para nós é de uma experiência formidável, que o partido não pode deixar de lado. O nosso camarada, né, Elias Jabbour, é um jovem geógrafo, mas hoje dedicada aos assuntos da economia. Ele tem se dedicado exatamente à questão da China. 2 livros, esses 2 livros dele são livros, inclusive, que fizeram exatamente sucesso, e vem se dedicando à questão da formação econômica social da China. Ou seja, isso que os chineses chamam de socialismo de mercado, que vai dando exatamente nessa nova formação econômica e social. A partir daí, o Elias, que se juntou a outros economistas e agora teve na Itália durante 3 meses, em Roma, com outros economistas, sobretudo com um economista que tem uma grande experiência, foi economista da ONU e que participou desse trabalho, que é o economista Alberto Gabrielli, com mais 2 economistas, um outro italiano e um economista norte-americano, para dar curso a esse trabalho do que é exatamente essa formação econômica social da China. Eu acredito que é um trabalho pioneiro, um trabalho muito importante, um trabalho que para nós tem uma grande significação. Eles procuraram exatamente desenvolver toda uma ressignificação do próprio marxismo na aplicação da atualidade, ou seja, da época que nós vivemos, e, sobretudo, de uma ressignificação da transição socialista. Porque, como vocês sabem, Marx tinha a compreensão de que o socialismo seria um período de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, isso que se chama de socialismo, na compreensão, na visão de Marx, é essa transição que pode levar um longo período entre o capitalismo e o comunismo. Então, essa transição socialista tem hoje, no estudo que eles fazem, uma ressignificação, que eu acho isso importante, eu considero isso um trabalho pioneiro. Então, para nós, ele é um dos cabeças de pesquisa nessa parte do socialismo contemporâneo. Como nós temos também cabeças de pesquisa no caso do capitalismo contemporâneo. Então, a nossa fundação se dedica a esses 2 grandes temas. Evidentemente que nós acompanhamos a situação do Brasil, sobretudo a realidade estrutural e conjuntural do Brasil. Isso é permanente, digamos assim. Mas como pesquisa de fundo, são essas 2 grandes questões, esses 2 grandes temas. E o Elias, exatamente naquilo que é o socialismo contemporâneo, o que se dedica mais
é aquele que para nós é muito importante num momento como esse, sobretudo porque é jovem, tem ainda um caminho muito grande pela frente e muito a contribuir. Portanto, o lançamento do livro, hoje, desse livro dele, faz parte desse trabalho de pesquisa e estudo do Elias. Não entra aqui, evidentemente, esse trabalho mais atual, que são ensaios que eles fizeram agora na Itália. Ele pode comentar também sobre isso. Não se refere a isso, mas se refere a todo esse trabalho que ele se empenha, todo esse trabalho preparatório, que ele exatamente reuniu aqui alguns textos, alguns ensaios. Tem também aqui no livro um pós-fácil exatamente desse economista que ele trabalhou agora na Itália. Portanto, é um livro que dá para vocês uma ideia da dimensão do trabalho em que eles estão empenhados. Né? Então, com a palavra o Elias vai falar em torno de 20, meia hora, e depois a gente abre para vocês para perguntas, indagações, ou mesmo questões que vocês queiram levantar. É isso, né? Elias, é com você. Bem, vamos lá. Acho que todo mundo que me conhece, sou Elias, sou militante do PCdoB. E agora eu sou pai do Calil, né? E ele nasceu no Rio de Janeiro, mas apesar de eu falar de socialismo de mercado, a mão invisível do mercado não vai agir sobre ele, ou seja, ele não vai ser flamenguista, vai ser corintiano. Né? Então... a gente tem que descontrair um pouco, até porque eu estou um tanto quanto que emocionado e feliz vindo dessa viagem da Itália, teve todas essas coisas acontecendo na minha vida. E eu queria começar aqui dizendo o seguinte: eu tenho uma cultura política que para mim é muito cara e que eu reafirmo nesse momento de incerteza, nesse momento de vacilação, nesse momento de o mundo virado de perna para o ar, que é uma cultura política marxista-leninista. Né? Eu sou militante do PCdoB. Eu acredito nas coisas que o PCdoB acredita, eu acredito na estratégia do PCdoB, eu acredito na tática do PCdoB, não é? E para mim é muito importante eu dizer isso porque o mundo está uma loucura, né? E hoje a tendência ao vacilo é muito grande, né? E existe uma necessidade de reafirmação teórica, de uma reafirmação ideológica nesse momento. Então esse livro vai ao encontro disso, ou seja, vocês vão perceber nesse livro que existe uma busca nele. Não é? Uma busca que é a busca que eu tenho tentado fazer desde que eu comecei a estudar essa questão da China, que é responder qual pergunta: o socialismo é algo factível? Eu não sei quantas pessoas aqui já pararam para pensar nisso alguma vez, né? Porque uma coisa é aquela coisa da ideia da igualdade, daquela ideia mais geral da igualdade entre os homens, de tudo, ninguém passa por necessidade, sabe? Que é um mundo mais humano, mais fraterno. Aquela coisa tanto quanto cristã que nós nascemos com ela e desenvolvemos e que em muitos casos nos leva à esquerda, né? Mas alguém já parou para pensar se é factível o que nós pensamos? Não é? Eu acho que essa foi uma questão que eu levantei desde o começo da minha vida, né? Da minha vida como cientista, né? Como protótipo de cientista. É factível o socialismo? Aí a segunda pergunta. É factível a construção econômica do socialismo? Eu falo porque eu entrei na faculdade, o Nilo foi monitor da minha primeira disciplina que eu fiz na USP, né? Em que só falava em globalização, falar em planejamento em Estado, na economia, era palavrão na faculdade, a moda é neoliberalismo, é Estado mínimo, ou seja, eu entrei na universidade nesse clima, não é? E que o socialismo já a história morreu, não é? O moderno é o socialismo, como o socialismo morreu, agora é a época da pós-modernidade, né? Então, eu tenho tentado buscar ao longo da minha vida responder essa questão, não é? Ou seja, é factível o socialismo? O que eu posso dizer para vocês aqui hoje é que, muito além de uma crença política, ideológica, eu quero dizer para vocês que o socialismo ele é algo factível. Tá? Acho que isso é a principal contribuição que eu tento dar, é demonstrar o quão factível é o socialismo, e a China tem demonstrado isso. Agora, existe uma questão que eu coloco, o Renato ele me concede sempre a licença da minha... Eu falo da minha cultura política marxista-leninista, mas do ponto de vista da ciência, eu sou bem heterodoxo, né? Vocês podem perceber, vocês vão perceber aí que eu trabalho com Keynes, trabalho com Schumpeter, trabalho com Gerschenkron, trabalho com Richman, ou seja, trabalho com autores não marxistas, autores
como diria que é o old school, né? Autores da burguesia, né? Ou seja, eu trabalho com esses autores na minha abordagem, que é a seguinte: eu acredito que, particularmente, Renato e demais, indo agora pulando para voltar ao livro, que as teorias que estão postas na praça hoje, elas são incapazes de explicar a China. E eu fico muito triste de falar isso. Porque vocês vão ver esse livro aí. O Fanny vai falar, puto, Elias, isso aqui é uma salada eclética. Não é salada eclética, né? É que eu fui buscando uma combinação do Rangel, do Richman, do Geschicon, para tentar explicar o que há de novo no mundo hoje, que é a China. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque o marxismo que nós aprendemos na universidade não explica a China. O marxismo da teoria da dependência não explica a China. Keynes não explica a China. Os pós-keynesianos não explicam a China. Não é? Esse marxismo do século XIX não explica a China. Esse marxismo que a União Soviética irradiou pelo mundo não explica a China. Por que não explica a China? Porque são teorias que são concebidas para compreender um determinado modo de produção, que é o capitalismo. E quando surge um novo modo de produção, ou uma nova formação econômico-social, as teorias que dão conta dela têm que ser atualizadas. Então, acho que o grande desafio hoje, do ponto de vista da ciência, é criar uma teoria ou ressignificar o marxismo a ponto de explicar esse fenômeno novo que está posto na praça hoje, que é a China. Não é? Então, desde já, eu faço eu coloco para vocês o desafio que eu faço também todos os dias. É buscar marcos referenciais teóricos para compreender um fenômeno novo. Não é? E como eu tenho a permissão, eu falo isso porque eu acredito no centralismo democrático, eu tenho até fé nesse negócio, né? Como eu tenho permissão do PCdoB para isso, eu faço aqui as criações mais loucas possíveis até chegar no resultado. Não é? Então, por exemplo, a China é uma realidade tão complexa que cabe nela, por exemplo, o Keynes ele é um bom estudioso para se entender uma economia monetária. Ou seja, então o Keynes dá para entender o que uma parcela da China, ou seja, que é o capital financeiro chinês, o crédito de longo prazo, etc, etc. Geschicon também é a mesma coisa. Ele é um cara que ele é um historiador da economia e que fala das instituições, vamos dizer assim, as instituições capazes de fazer o atraso se transformar em algo dinâmico, ou seja, ele é o cara que explica por que a Alemanha alcança a Inglaterra em 50 anos, enquanto a Inglaterra demorou 200 anos para chegar onde ela chegou, não é? O Richman, por exemplo, ele é o autor que explica como que os processos de desenvolvimento se dá em meio a contradições, ele é muito hegeliano, não é? E, por fim, a minha maior influência intelectual, que chama-se Inácio de Moron Rangel, não é? Que, sob o meu ponto de vista, eu comentei com o Renato lá hoje, aqui dentro. Eu posso falar com muita... O Fanny me conhece, de encontros de economia. Eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo que o Rangel foi o maior economista do mundo no tempo dele. Eu comparo ele com o Celso Furtado, eu comparo ele com Richman, eu comparo ele com Caldor, que, entre outros, os Arthur Lewis e demais. Essa é a minha grande inspiração. Não é que a teoria dele estava certa para a época dele, é que ele consegue me dar luz para o que acontece hoje na China. Não é? Então, por exemplo, eu dou o primeiro item do livro é uma entrevista que eu dou recente para o site da Unicinos. E eu falo, olha, a China ela é uma mistura de planificação soviética, de keynesianismo e de moderna economia monetária. Então, a partir disso, eu consigo chegar a algo que eu chamo de nova economia do projetamento. O que é a nova economia do projetamento? Para mim, a nova economia do projetamento é um nome científico a um novo modo de produção que está surgindo na China hoje. O nome fantasia pode ser socialismo de mercado, pode ser cachorro, pode ser elite, o nome pode ser o que for. O nome científico é nova economia do projetamento. Agora, para chegar nesse caminho de descoberta de que existe uma nova economia surgindo na China, alguns insights eu tive que ter e algumas viagens eu tive que fazer. Por exemplo, eu fui percebendo que a China, ao longo do tempo, ela foi criando instituições e institucionalidades. A primeira delas, ela permite que surja um setor privado na economia.
Isso a partir do final da década de 70. O que já reconfigura completamente o que era o socialismo que havia na nossa cabeça. Existe o setor privado convivendo ao lado do setor estatal da economia. Não é? Depois ela deixa surgir uma economia de mercado dinâmica na agricultura dela. Ou seja, passa a haver mercado no socialismo, algo que há 30 anos atrás, aqui entre nós, era uma coisa inconcebível falar nisso. Mercado para nós, até o tempo atrás, era sinônimo de capitalismo, de socialismo. Não é? Depois ela faz uma operação massiva, vamos dizer assim, de privatizações e deixar com que empresas estatais não eficientes fossem à falência. Isso na década de 90. Ou seja, isso vai levando, vai colocando um elástico nas nossas convicções, né? Sabe? Só que isso foi pegando essas coisas meio que no flash, né? E a gente acaba não percebendo no conjunto. Quando se percebe no conjunto, o que acontece na China pós 78 é o seguinte: eles conseguem fabricar uma economia de mercado, o Partido Comunista fabrica uma economia de mercado. Eu fiz um artigo com o professor Beluso para a Carta Capital falando sobre isso, inclusive. E a partir dessa economia de mercado formada pelo Partido Comunista, o socialismo ele acaba se reinventando. Por que eu estou falando em reinvenção do socialismo? Porque para mim é público e na minha cabeça é muito claro isso, que a derrocada do socialismo real na União Soviética ela é fruto de uma série de fatores, inclusive da decadência do Fordismo na década de 70 e o surgimento de novos paradigmas tecnológicos do Japão. E se nós formos ver, a União Soviética e o leste europeu eram clones fordistas, né? Então, quando o Fordismo entra em decadência, leva o socialismo junto. Os chineses percebem isso antes. Eles vão se reinventar. E se reinventam a partir da fabricação de mercado, e esse mercado ele passa a ser um elemento de governo do país. Ou seja, existe um termo em inglês, governing through market, ou seja, governando através do mercado. Não é? Então, o que acontece na China? Na China, eles vão inaugurando ondas ou ciclos de inovações institucionais em que existe o quê? Vocês vão ver nesse livro. Por baixo, um setor privado vai surgindo e vai se expandindo, tanto é que em 1982 já existiam 9 milhões de pequenas empresas privadas na China. Então, existe um setor privado que avança na economia de forma quantitativa, enquanto que, por outro lado, algo que nós só fomos perceber recentemente, através de muito dado empírico, pesquisa, gráfico, tabela, aquela coisa toda que vocês sabem que a gente faz, né? O Estado ele foi aumentando a sua capacidade de intervenção na economia de forma qualitativa. Pesquisas recentes têm apontado o seguinte, que hoje a China, o Estado corresponde a 30% da economia. Ou seja, o Estado controla 30% da riqueza nacional. Em 1978 era 70%. Então, do ponto de vista quantitativo, é menos, não é isso? Ou seja, diminui o tamanho do Estado. Só que hoje a capacidade do Estado chinês de fazer coisas é muito maior que 78. É muito maior que 78. Então, isso me leva a uma outra elaboração, que está nesse livro também, que é a seguinte: o que acontece em 78 na China? É uma restauração capitalista? É uma volta a um capitalismo ixeliano, aquele capitalismo do controle da natalidade? Ou seja, o que acontece na China após 78? Eu vejo ali dois eventos que estão muito claros no livro. Existe um Estado revolucionário formado em 49, ou seja, fundado por Mao Tse-tung. Esse Estado revolucionário se funde com outro, que é o Estado desenvolvimentista de tipo asiático, que a China internaliza do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan. Então, a China hoje ela é a fusão do Estado revolucionário formado em 49, Mao Tse-tung, com o Estado desenvolvimentista do tipo asiático formado no pós-Segunda Guerra Mundial. A partir dessa visão, e trabalhando intensamente com uma categoria que eu vejo como uma categoria de fronteira das ciências humanas e sociais, que é a categoria de formação econômica e social, eu chego à seguinte conclusão: a China, ao fazer as reformas de 78,
essas reformas levam a China a se encontrar, veja bem, leva a China a se encontrar com suas instituições mercantis milenares, tá? E que levou a China a ser o país mais avançado do mundo durante 700 anos. Ou seja, existem instituições na China de 1.500 anos atrás, como concurso público. O mercado existe na China há 3.600 anos. A planificação, que é o ato de pensar na frente, ou seja, surge uma contradição, você tem que suplantar essa contradição. Ou seja, a China é uma sociedade, uma civilização que nasce em torno de 2 rios, não é isso? E esses rios são caudalosos e enchiam muito, ou seja, causavam muito problema hidráulico na China, muita enchente. Então o Estado tinha que planejar o que? Obras públicas, né? Ou seja, na China existe esse estatuto da planificação econômica, existe há mais de 2.000 anos. Não é? Então as reformas econômicas de 78 faz a China se reencontrar com esse passado dela. E é isso que eu chamo de que os chineses estão agora chamando o socialismo com características chinesas, ou seja, isso é um sistema. Então, se nós olharmos para a Ásia hoje, o que é a Ásia hoje? A Ásia hoje é uma região do mundo em que existe 2 tipos de formações econômicas e sociais, dinâmicas, capitalistas e socialistas. Então, você vê Japão, Coreia do Sul, Taiwan, que são formações econômicas e sociais capitalistas e dinâmicas, e você vê a China e o Vietnã como uma nova classe de formações econômicas e sociais de tipo socialistas e dinâmicas também. Então, a Ásia, eu acho, quando se fala em alternativa, Renato, é uma região do mundo que nós temos que olhar o tempo inteiro. Eu costumo fazer uma provocação aqui, aqui entre nós, aqui também com a permissão do Adalberto, né? Que é a seguinte: nós temos que olhar para as experiências capitalistas que deram certo. Eu acho que a experiência da Coreia do Sul tem que ser estudada por nós. Não temos que ter vergonha disso. Temos que olhar para o Japão. E temos que olhar para a Alemanha. E temos que olhar para os Estados Unidos. Eu digo isso porque ainda nenhum socialismo foi capaz de fazer algo melhor do que eles ainda. Ou seja, nenhum socialismo fez melhor do que a Alemanha fez até hoje ainda. Eu acho que a China vai passar, eu acho, eles. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho uma fé na ciência tão grande que eu acho que o capitalismo ele é um traço na história da humanidade, então isso vai passar e vai vir outra coisa depois disso, então eu posso falar com tranquilidade. O grande desafio nosso é fazer melhor do que eles fizeram. O que o Deng Xiaoping fala em 78? Olha, a burguesia fez a inovação Meiji no Japão, não é isso? Fez a unificação da Alemanha em 1871 e transformou a Alemanha naquela coisa, naquela potência industrial, militar, financeira. Ou seja, a Alemanha tem uma característica que é interessante, que nasce precocemente militarizado e precocemente financiarizado, assim como o Japão. O Deng Xiaoping falou, eles fizeram isso e nós temos que fazer melhor do que eles. Não é? Então, hoje, o que eu vejo na China, essa questão deles, ciclicamente, eles vão mudando e reconfigurando as suas instituições, de forma que o Estado aumenta seu papel qualitativo, enquanto que o setor privado ele aumente de forma quantitativa, que isso foi se formando o quê? Ao longo do tempo, principalmente pós-2009. Uma outra formação econômico-social que nós nunca tínhamos ideia que existia. A partir de 2009, existe o quê? Um aumento absurdo do controle do Estado da economia, a partir da formação de 100 conglomerados empresariais estatais, que aí também foi estudar isso. Não é? Ou seja, de onde que sai do nada 100 grandes conglomerados empresariais com uma capacidade impressionante de realizar, uma capacidade impressionante de realizar no mundo inteiro, ou seja, eles têm investimento no mundo inteiro. Como que surge isso? Não é? Aí daí vem uma elaboração particular nossa também, modéstia à parte, que é o seguinte: desmantela-se aquela planificação de tipo soviético, o que coloca no lugar? Se nós estamos num mundo em que existe lei do valor, o que prevalece no mundo é a lei do valor, o que prevalece no mundo é o mercado, o que prevalece no mundo é o capitalismo, o que prevalece no mundo é a existência de 2 macro setores da economia, o produtivo e o improdutivo. Vai fazer o quê? O que o socialismo tem que fazer? Tem que planificar para formar um capital produtivo que realiza o quê? Valor.
tudo que nós não gostamos aqui, tudo que nós aprendemos que é feio durante 70 anos, na nossa tradição, é o que nós temos que fazer, é o que o socialismo tem que fazer hoje. Ou seja, a China teve que fazer uma profunda reforma no seu sistema empresarial, de forma a montar 100 conglomerados empresariais estatais, porém completamente voltados ao mercado. E quando falo voltado ao mercado, é por quê? Porque tem que produzir valor, porque sem produzir valor você não consegue sustentar uma sociedade que pense em superar o capitalismo. Porque a China tem empresas, por exemplo, que está concorrendo no mundo inteiro, ela está alcançando a fronteira tecnológica, que é uma coisa impressionante, e se não alcançar a fronteira tecnológica, aquela experiência pode morrer. É simples assim. Eu não estou fazendo um exagero, ou seja, se a China, essa guerra comercial tecnológica, eu acho que a China ganha, mas se a China perder, a própria experiência pode ser proscrita. Porque o capitalismo não está aí para brincar. Eu falo de convicções aqui, eu falo de mundo de cabeça para o ar, eu falo de vacilo, época de convicções abaladas, pessoal. Não falando isso para jogar para a torcida. É porque a época hoje é essa. Existe uma ofensiva imperialista no mundo hoje e que está colocando a própria China na parede. Não é? Eu acompanho diariamente, vou dar um exemplo para vocês, Renato, eu acompanho diariamente as taxas de lucro das empresas estatais chinesas. Todo dia eu entro no site de 49 empresas, pelo menos, ou 49 a 50 empresas, e vejo qual que é a taxa de lucro delas. Elas estão diminuindo a taxa de lucro delas. Por quê? Porque com a guerra tecnológica, o Estado Nacional Chinês tem posto, vamos dizer assim, as empresas têm utilizado as suas estatais até o limite. E o governo chinês atual está exigindo das empresas estatais mais proatividade. O que é essa proatividade? Mais investimento em tecnologia. Ou seja, porque os chineses estão sendo pressionados, ou vai ou racha. Essa que é a grande questão. Ou seja, existe essa reforma das empresas estatais, existe planejamento que ele é combinado ao mercado, na China, não é? E existe uma tendência na China que se reconfigura a partir de 2009 e que é uma das minhas... Um dos nossos levantamentos do que está no livro, que é o seguinte: o setor privado cada vez mais ancilar ao setor estatal, ou seja, o setor estatal passa a ser cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do vista qualitativo, e quando o setor privado ele se retrai e passa a ser ancilar ao setor estatal. Isso por si já é uma nova formação econômico-social. Por que é uma nova formação econômico-social? Porque existe uma formação, ou seja, uma região, um país, e existe uma miríade de modos de produção operando dentro dela. Então, na China, ela tem socialismo, que é o dominante, que são essas empresas, é o sistema financeiro, é o Estado, é o Partido Comunista, não é? Existe capitalismo na China. Existe capitalismo na China. Então, vocês vão perguntar para mim assim, mas como que pode isso? A China é socialista? Eu acho que a China ela é socialista. Só que nós não podemos partir de conceitos a priorísticos, né? Ou é socialista ou capitalista. O que eu acredito é que existe o seguinte: existe hoje existe a lei do valor, não é? E onde a lei do valor ele age com mais liberdade é capitalismo pleno. Onde essa lei do valor age com mais restrição é menos capitalista. Então a China é a sociedade do mundo hoje que está mais próximo do que eu acredito ser o socialismo. Mas uma recomendação que eu dou para vocês eu tenho comigo, é não partir de apriorismo, ou branco ou preto, ou capitalismo ou socialismo. Não, eu acho que a China ela é uma formação social complexa, que existe uma miríade de formações econômicas sociais, sendo que vamos dizer assim, a dominante é a socialista, por uma série de motivos. Eu não vou entrar no debate, Fanhane, que é o debate da academia, né, que a China é capitalismo de Estado. Eu acho que temos um capitalismo de Estado tão pobre. Eu estava um dia desse, eu estava conversando com o Alberto Gabrielli, em Roma, e eu falei, pô, Alberto, essa coisa de capitalismo de Estado. Ele falou, por que capitalismo de Estado? Não, que na universidade e tal, só se fala em capitalismo de Estado, que a China é capitalismo de Estado. Como ele não é da universidade, então ele está longe desse debate.
Ele fala, vocês debatem esse tipo de besteira. Ou seja, ainda bem que olha o que a universidade é capaz de fazer com as pessoas, pessoal. Não, estou falando, a universidade está um lixo mesmo. Né? Olha o que ela é capaz de fazer com as pessoas. Né? Aí você vai dar aula de economia política, aí você vê o David Ricardo, fazendo lobby para os industriais contra os renteiros da terra. Ou seja, aquilo ali é capitalismo de Estado. Você vê o Adam Smith falando que o Estado tem que se intrometer nisso, naquilo. Isso é capitalismo de Estado. Ou seja, todo o capitalismo de Estado, no final das contas. Por quê? Porque a burguesia ela captura o poder estatal e se utiliza dela para quê? Para se impor seus interesses. Não é? Ah, mas Elias, então me fala uma diferença fundamental do capitalismo de Estado do socialismo de mercado. Eu digo o seguinte, no socialismo de mercado, a capacidade de intervenção estatal ela é quantitativamente maior e qualitativamente maior em comparação com qualquer capitalismo de Estado. E uma outra característica que eu acho que é fundamental, que isso eu aprendi no PCdoB. Eu não aprendi isso na universidade, aprendi no PCdoB. O poder político. Ou seja, na China, a burguesia não ocupa o poder político. Existe burguesia, uma burguesia influente, inclusive na política, uma burguesia que faz lobby pelos seus interesses. Não vamos nos iludir. O que ocorre dentro da China é uma luta fratricida para ver quem vai vencer no final. Ou seja, não é porque fez uma revolução que está tudo bem. Existe uma parceira da burguesia chinesa que ela é financiarizada e o interesse dela em abrir as contas de capitais na China é imenso. E se abrir as contas de capital, acabou o socialismo, cá entre nós. E é essa burguesia interna, essa burguesia financiarizada que é o alvo do Xi Jinping. Tanto é que no começo do ano aparece a lista dos bilionários chineses. No final do ano essa lista diminui. Porque ou desaparece ou foi para os Estados Unidos. Ou seja, existe uma luta. O alvo principal do Xi Jinping dentro da China é essa gente. Essa burguesia financiarizada. Tanto é que Steve Bannon está com uns 3 ou 4 bilionários chineses aí andando para cima e para baixo. Por fim, aqui, que eu quero debater com vocês, eu quero ouvir a opinião do Fanhani, uma questão que nós marxistas damos um pouco atenção. Tá? Aliás, vou passar aqui uma... Como que fala? Hotspot, como que é? Um hotspot, como que é quando você antecipa um negócio? Spoiler. Um spoiler, né? Vou dar um spoiler para vocês aqui. Nessa minha viagem de pesquisa na Itália, eu posso dizer que eu tive a companhia dos marxistas mais brilhantes que eu conheci na minha vida, assim, economistas marxistas, né? O marxista mais brilhante que eu conheci na minha vida é o Renato Rabelo. Eu não estou aqui puxando o saco, não, é o que eu acho mesmo. É a minha opinião pessoal, que é o marxista mais brilhante que eu conheci. Porque o marxista brilhante não é na teoria que você conhece, é na política que você julga, né? E o Renato, ele é o comunista mais completo do país hoje, né? Do meu ponto de vista. Mas do ponto de vista dos economistas marxistas, posso dizer que eu conheci talvez os melhores, né? E o debate nosso é o seguinte, para encerrar aqui, dando um spoiler, né? O que é comunismo? Aí você já me deu uma pergunta, mas sou sério, o que é comunismo? É possível esse negócio? E nós começamos a discutir, falamos o seguinte, olha, as teorias que estão postas aí não explicam a China. O que nós precisamos, o papel dos marxistas hoje é dar caráter universal ao marxismo. E o caráter universal ao marxismo demanda a ressignificação de três conceitos marxistas. Primeiro, temos que reconstruir a categoria de formação econômica e social. Aquilo que foi escrito, aquela coisa confusa que o Marx faz no século XIX, que cá entre nós é confuso, ele confunde o modo de produção com formação econômica e social, Nilo. O Marx ele faz essa confusão, não é? Tem que ser reconstruída. Nós fizemos essa reconstrução na Itália ao nosso jeito, não sei qual vai ser o resultado. Nós fizemos essa reconstrução. Nós temos que repensar a categoria de modo de produção. Nós fizemos isso na Itália, tanto é que nós já dou um spoiler aqui que nós inventamos uma categoria abstrata chamada meta-modo de produção, tá? E temos que rever a lei do valor, tá? Então nós ao revemos a lei do valor, nós revemos a lei do valor e lemos a crítica ao programa de Gotha, não é? Então Marx fala, em outras palavras, ali do seguinte, olha, os trabalhadores improdutivos serão sustentados pelos trabalhadores produtivos. Aí o Fanhani pode dar uma aula sobre isso aqui para a gente,
né? Isso significa o quê? A partir dessa visão do Marx, que eu e o Alberto concluímos, né? Existem dois setores da economia, o setor produtivo e o macro setor produtivo e o macro setor improdutivo. O macro setor produtivo é máquina, equipamento, é força produtiva e tal, e o setor improdutivo seria educação, saúde, cultura, etc, etc. Para se ter um macro setor improdutivo que funcione, você tem que ter um macro setor produtivo muito forte, que produza valor. Ou seja, nós temos que pensar em criar valor. Tá? Então, esse é o spoiler que eu dou. E, por fim, não sei se vocês entenderam aqui a viagem, mas eu acho que tem algum sentido isso. Existe essa questão institucional, tá? Que eu acho que que nós não damos tanta atenção a ela, né? O que diferencia a economia política clássica da crítica da economia política? Qual que é a crítica que o Marx faz ao Adam Smith, ao Ricardo, ao Sé e outros, né? O Adam Smith, para mim, ele é o pai da economia política, é um dos meus, talvez seja o meu economista preferido depois do Rangel, porque eu não vejo Marx como economista, vejo Marx como algo, como Hegel, né, uma coisa muito maior do que ou seja, meus economistas preferidos é Inácio Rangel e Adam Smith. O Marx é muito maior do que essa coisa toda, né? O Adam Smith fala que tudo é natural. Ele descobre a divisão social do trabalho, ele é genial, ele monta uma abstração, na minha opinião, incomparável do que é o capitalismo naquele tempo, ou seja, ele revoluciona a ciência, né? Ele é um revolucionário, né? Então, até que eu estive na Escócia agora, eu fui na tumba dele, eu fui lá visitar a tumba dele, quase ajoelhei lá, aquela coisa toda, né? Sabe? Em Edimburgo, né? O que Marx fala? Ele fala, ó, tudo é natural, porque existe a ordem divina, ela foi derrubada pela ordem, pelo iluminismo, e ao lugar dela veio uma ordem, né? Natural, né? Ou seja, a ordem natural substitui a ordem divina, não é isso? Qual que é a diferença de Marx? Marx diz o seguinte, nada é natural não, nada é natural, porque o capitalismo cria instituições à sua imagem e semelhança. Aí eu pergunto para vocês, quais são as instituições que o socialismo vai criar à sua imagem e semelhança? Eu não tenho parâmetro, aí eu volto à minha pesquisa, né? Você vê como que a minha cabeça gira, né? Eu volto a minha... Quais são as instituições que o capitalismo cria à sua imagem e semelhança? A primeira instituição que vem na minha cabeça é aquela soviética, a Gosplan. Não é a Gosplan, é a primeira instituição. Depois eu percebo, aí também é um insight particular, o seguinte, a Gosplan foi substituída pelo capital financeiro na China. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar do Estado controlar somente 30% da riqueza do país na China, para se produzir riqueza, é necessário crédito. Então, se o Estado controla o crédito, ele controla a economia. Não é isso? Então, o sistema financeiro chinês faz o papel da Gosplan soviética do quê? De controlar a economia. Me permita abrir um parênteses aqui para vocês, que falam que a China é capitalista de Estado. Mas se os Estados Unidos, eles hoje fizeram o seguinte, vamos estatizar as 100 principais companhias americanas e vamos estatizar o sistema financeiro. Como vocês iriam classificar os Estados Unidos, pessoal? Socialismo ou capitalismo? Ou seja, uma economia que tem um sistema financeiro estatal estatizado é uma economia relativamente socializada, né? Vamos dizer assim. Então eu pego a Gosplan e olho para o sistema financeiro chinês. E eu faço uma outra relação que o Alberto Gabrielli concordou comigo, não é? Eu peço desculpas pela minha forma de pensar, que eu sou assim mesmo, pessoal. Tá? Eu fico dando volta, sabe? É o meu jeito de ser. Eu tive que ir buscar no capitalismo as instituições para que eu usasse de referência a minha pesquisa, a pesquisa que eu estou tocando. Você olha para o caso japonês, você pega o MIT, que é o Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, que é uma instituição-chave do Estado japonês. Tá? É para lá que vão os quadros mais brilhantes das universidades japonesas. É de lá que sai o comando do Estado, aquele milagre todo. Outra coisa, a Coreia do Sul. Qual que é a instituição-chave da Coreia do Sul? A Comissão de Planejamento Econômico da Coreia do Sul. Taiwan, a Comissão de Planejamento.
Ou seja, eu fui buscar instituições dos países capitalistas e Estados Unidos. Eu fui encontrar as instituições que surgem quando os Estados Unidos fazem a sua marcha para o oeste. Eles criam instituições que regulam a marcha ao oeste dos Estados Unidos, a Tennessee Valley, etc, etc. Ao buscar ao fazer essa análise comparada institucional, na China eu chego a duas instituições. Aliás, existem duas megaestruturas. Primeiro, o Estado Socialista e o Partido Comunista. Essas duas megaestruturas, elas controlam as inovações institucionais. Então, existem épocas na China em que as inovações institucionais ela aparece como aquela fase pré-cambriana, que é uma explosão, ou seja, existem várias inovações institucionais ao mesmo tempo, e depois para, aí volta inovações, ou seja, essas duas estruturas elas controlam o ritmo das inovações institucionais. Eu digo isso porque o processo de desenvolvimento econômico é um processo de mudança constante de instituições e institucionalidades que regulam o papel do Estado, do mercado, do setor privado e da planificação da economia. Então, para nós é fundamental entender isso. É fundamental. Tá? E eu chego a duas megaestruturas, que é o Partido Comunista e o Estado Socialista, e eu encontro duas instituições que, para mim, são as duas instituições mais avançadas no mundo hoje. Que eu acho que eu vou ter que ter um tempo só para estudar essas duas instituições. Aliás, uma já estudo bem, a outra tem um pouco de domínio. Uma, que é a principal delas, que é a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento. Faltam mais 5 minutos ao cabo, pessoal. É que é tanta coisa na cabeça, né? Essa comissão... às vezes chega aqui no Brasil uma comissão da Universidade de Pequim, dos marxistas, não sei o que e tal. Tal pessoa é aquela pessoa mais capaz, não sei o que, marxista, etc, etc. E você vai conversar com ela, você não vê grande novidade. Né? A acadêmica é tudo igual. Na China, no Brasil, é tudo igual. Não muda nada. Aí, se você vai na China, a mesma coisa. Você não consegue ver marxistas brilhantes na universidade. Existe, evidente. Onde estão esses marxistas brilhantes, pessoal? Onde que eu encontrei na China? Eu encontrei nesse aparato, que é a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento. É lá que estão os gênios da programação econômica, do projetamento econômico e do marxismo. Não é? Então, essa é uma comissão que eu acho que o PCdoB tem que olhar para ela. Não é? E a outra instituição, que é a instituição que eu estudo com mais afinco, porque envolve algo que é do meu interesse pessoal, é nosso, né? Que é sistema empresarial no socialismo. Pessoal, socialismo é empresa e banco, igualzinho o capitalismo, viu, pessoal? Muda o poder político, mas sem empresa e sem banco não funciona. Tá? Então não vamos ter ilusão de que a coisa é bonita, bela, não. É igualzinho o capitalismo. Muda o poder político e a estrutura de propriedade, mas o processo de acumulação segue as mesmas leis. O que muda é a apropriação do excedente, essas coisas que a gente aprende no nível 1 aqui do curso da Escola Nacional. Né? O que muda é isso. Existe uma instituição criada em 2003, porque no final da década de 90 surge essa explosão de fusões e aquisições do setor estatal da economia, que quando surgem esses 149 conglomerados empresariais. Hoje é 97. Esses conglomerados surgem orientados ao mercado. Surgem para chegar lá, para fazer o catch-up, vamos dizer assim. Em 2003 surge uma instituição chamada SASAC, que é uma instituição que o Estado chinês cria para gerenciar os ativos do Estado nas empresas estatais. O que acontece na China? É o que acontece na Coreia do Norte, o que acontece em Cuba. A camarada pode confirmar isso para a gente, né? Entre a empresa e o Estado tem umas 500 instituições regulando o negócio. É um emaranhado burocrático terrível. Ou seja, é uma estrutura que surge para não funcionar. Na China existiam 37 instituições que regulavam a relação de uma empresa estatal com o governo central. Todas essas instituições desaparecem nessa reforma em 2003 e surge somente uma, que é a SASAC. E essa SASAC, ela importa todos os parâmetros de management dos Estados Unidos e da Europa, incorpora para si, obriga as empresas a irem para a Bolsa de Valores, porque lá é onde o mercado fala se ela está bem ou está mal, e por aí vai. Então, isso, para encerrar minha apresentação,
como eu acho que o socialismo vai superar o capitalismo na economia, nosso projeto ele não é moral, pessoal. Nosso projeto é fazer melhor do que eles fazem, a base material, não é? Então, em 2003, existe uma lista Forbes que todo comunista tem que ler esse negócio. Eu acho que é uma revista que a gente tem que ler, a revista Forbes. Não é? Eu leio a revista Vogue também, né, porque eu não sou de ferro, né? E tem a revista Forbes, que é uma revista fundamental para um comunista ler, assim como a Scientific American, da Universidade de Harvard. A Forbes, assim, todo ano lança a lista Forbes 500, que é as 500 maiores empresas do mundo. Em 2003, somente 6 empresas estatais chinesas estavam entre as principais do mundo, na lista das 500. Qual que é a novidade do mundo hoje, pessoal? Pela primeira vez na história, o número de empresas chinesas, aliás, o número de empresas americanas no topo da lista foi suplantado por outro país. Ou seja, pela primeira vez na história, a China hoje é o país que tem o maior número de empresas na lista de Forbes 500. Com uma novidade, todas elas estatais. São 26 empresas. Todas elas estatais. Isso demonstra uma mudança de parâmetros de poder no mundo que não é qualquer coisa. Não é? Então, eu fico por aqui. Pessoal, acho que eu falei demais, né? E falei algumas heterodoxias, né? Mas é um pouco o pé da minha pesquisa. Eu falo assim desse jeito meio para lá e para cá, porque a forma que eu falo do jeito que eu penso, né? Tem o pressuposto e o posto, né? Então fica meio dialetizado demais, né? Mas eu quero agradecer a chance de estar aqui com vocês novamente. Antes de passar a palavra para vocês, peço para o Fanhane fazer algumas considerações rápidas, tá? Pessoal, obrigado e um beijo no coração de vocês. Valeu. Não, eu não vou fazer nenhuma consideração, porque eu vim aqui hoje para aprender. Vim mesmo, queria sentar ali e tomar nota de tudo que o Elias tem falado, tem trabalhado, tenho acompanhado muito o trabalho do Elias. Acho que ele é um grande especialista da China, que é, como o Renato falou, acho que um país que pode nos mostrar alternativas, né? Então, eu vim aqui realmente para aprender, viu, Elias? Te cumprimentar pelo teu trabalho. Também queria te ver, faz muito tempo que eu não te vejo. Acho que tem um apreço enorme pelo professor, pela pessoa do Elias. Então, eu vim aqui para dar um abraço nele e para aprender com ele. Se você tiver um tempo depois, o que eu acho interessante... eu vou ler o teu livro, depois a gente debate, tá certo? Não preciso aprender direitinho o que você está dizendo aqui. Mas acho que o que você mostra, pelo que você tem escrito, na verdade, a questão do Estado, né, do planejamento estatal do Estado, quer dizer, o Estado controla o crédito, a política fiscal, a política monetária, o câmbio, né? O Estado controla os principais instrumentos de política econômica, não é isso? O comércio exterior, e tem as empresas estatais, como você falou, que agora já são as primeiras do mundo, como, na verdade, as organizadoras da inserção e da articulação de forma disciplinada do setor privado, não é isso? Né? Então, pensando no Brasil, quer dizer que lá na China um banco central independente é uma ideia impossível de se pensar, um banco central independente, né? Câmbio flutuante, nem pensar, né? PPP também não, né? Então, a gente viu hoje o debate sobre a política econômica aqui no Brasil, essa mídia venal, tá certo? E ninguém olha para os parâmetros que a China está colocando, onde a questão do Estado, o controle dos instrumentos de política econômica, isso é que eles não abrem mão, tá certo? E o capital privado que quer ir para lá entra de forma disciplinada e não é isso? Então, se você tiver um pouquinho de tempo, se você puder falar um pouquinho disso, como é que é a China no controle do câmbio,
do crédito, da política fiscal, da política monetária, que é por aí que você faz política econômica. Mas eu vim realmente aqui para aprender com você e parabéns pelo seu trabalho, viu, Elias? Muito obrigado, gente. Eu jamais esperava estar aqui, me sinto muito honrado, vim realmente para assistir e aprender. Obrigado. Valeu. Nós contamos, portanto, com a presença do professor Eduardo Faganini, que para nós é muito importante. Aliás, ouvir isso do professor, para nós também é sempre um estímulo, né? Ele acompanhar o trabalho do Elias e toda essa maratona, digamos assim, de estudo, pesquisa, etc., que o Elias vem fazendo. O Elias é, para pensar, uma espécie de vulcão. É assim que eu vejo. Ele pensa, a própria intervenção dele não é uma intervenção didática, que tem começo, meio e fim. Ele exatamente transmite para nós o próprio pensamento dele, como ele está pensando. E lá vai. Ou seja, essa expressão, digamos assim, de conhecer, de pesquisar, de dominar. Eu liguei, o Elias liga para mim, aqui no Brasil era 1h da manhã, eu digo, Elias, tu acordado? Pô, aí é 4 horas na frente, se eu não estou enganado, 3, 4h30, não estou trabalhando. Eu acho que o Elias deve dormir 3h30 por dia, alguma coisa desse tipo. Ou seja, é isso, quer dizer, o Elias se dedica ao trabalho de pesquisa, estudo, tabela, vê essas revistas que ele aqui mencionou, vê diariamente, índice, isso, ele não deixa nada disso correr, ele está em cima. Isso é Elias. Então, essa capacidade de estudo e pesquisa é impressionante no Elias. É isso que me chamou a atenção no Elias. Por isso, nós contamos com uma grande figura nesse sentido. Para mim, isso é fundamental. Aliás, o PCdoB tem uma coisa muito forte, juventude. Juventude. Não é só ao JS em geral, que vai formando quadros como Elias. Eu falei aqui do Fábio também, o Palácio, que é outro jovem também com uma grande capacidade, hoje uma pessoa muito culta. É o mais culto da minha geração. E vários outros. Portanto, não ficou ali exatamente fazendo agitação. É um bocado de gente que hoje está no terreno da luta de ideias. E o Elias exatamente é uma expressão importante disso. Mas não vamos aqui ocupar o espaço. O Elias disse que quer ouvi-los. Está exatamente aberta a palavra para que vocês possam se manifestar. Bom, vocês vão dizendo o nome, né? O nome da pessoa, porque eu não conheço todo mundo aqui. Quem é o primeiro que levantou? Adalberto. Adalberto. Luiz, Mariana, Adami, né? Borizete. Ó, até o Adami eu anotei, depois no... Borizete. Bom, gente, eu vou sentar aqui porque fica mais rápido. Mas vai ser rápido, eu vou sentar, não é porque por conta que eu vou... Vamos fixar uns 5 minutos para cada um. Acho que... uns 5 minutos, assim como limite. Bom, gente... Mais gente tem a possibilidade de se manifestar. Vou cumprimentar aqui, então, o Elias, o Renato, o professor Eduardo. Cumprimentar a todos e a todas. O Manuel Bandeira, o poeta pernambucano, disse que tem certas pessoas que, por mais que a gente as louvasse, a gente nunca as louvaria bem. E assim, o Elias é uma dessas pessoas. Eu vou fazer aqui, início, uma rápida louvação aqui ao Elias, e em seguida apresento uma questão para ele. Eu tive o privilégio de conhecer o Elias quando ele nascia para a ciência e para a pesquisa, ali por volta, sei lá, de 2004. Nós trabalhamos juntos na revista Princípios. Foi uma pessoa que me disciplinou, foi uma pessoa que ele me deu método, me deu um norte. Então o Elias era secretário de redação da revista, junto com outro talento que nós perdemos precocemente, um doutor em Direito, o camarada Edivar Bonotto.
E como disse o Renato, é um vulcão em erupção. Imagina, hoje segue um vulcão, imagine ali com aquela tenra idade, né? E tanto é que entre nós vinha aquela pergunta: será que o Elias vai conseguir, na trajetória dele, domar essa imensa inquietude intelectual? Será que o Elias vai conseguir dar disciplina a essa fértil capacidade criativa? Essas perguntas procediam porque quantos talentos não deixaram de se realizar plenamente por contraditoriamente se afogarem na própria riqueza e profundidade de suas ideias, né? Quantos talentos não se afogaram e deixaram de se concretizar e se materializar, né? Então, hoje a gente vê com alegria que aquele diamante bruto, né, de 2004 foi lapidado pela vida e pelas agruras e pelo suor que é escalar a montanha do conhecimento. Como foi dito aqui também pelo Renato, ele associa duas questões, duas categorias, que é talento e suor. Porque você encontra muitas pessoas talentosas, mas nem sempre todos os talentos são dados a derramar suor. E às vezes você encontra pessoas que derramam suor, mas não têm talento. Então ele consegue a junção dessas duas coisas e daí se abrem as possibilidades de muitos fenômenos positivos, né? Indo aqui bem rapidamente dessa louvação que eu disse que ia fazer, a importância deste livro do Elias e do anterior e das pesquisas que ele será a realizar, pessoal, assim eu vejo, é porque é impossível compreender o mundo contemporâneo sem compreender a China. Qualquer universidade desse planeta, ou qualquer instituição de alguma envergadura, tem um departamento que estuda a China. Por quê? Porque a geopolítica mundial, as tensões que há no sistema de poder mundial, como você vai compreender a fundo sem entender para onde vai a China, os movimentos da China? A China versus os Estados Unidos. O Elias disse aqui, quem vencerá quem? Como Elias mesmo disse na palestra dele, não há resposta para essa pergunta. Há uma tendência que favorece a China, porque há um declínio relativo dessa hegemonia estadunidense. Mas não está posto que é inexorável que a China vai vencer. Há uma tendência que favorece a esse gigante do país asiático. O embrincamento que há entre a economia capitalista mundial e a economia chinesa, com as características singulares que o Elias descreveu aqui. Algo muito distinto do primeiro ciclo da experiência socialista, onde havia uma grande compartimentação e bifurcamento entre a economia do bloco socialista e a economia capitalista. Hoje é o oposto. Se deu um entrelaçamento entre as duas economias. A guerra, olha a pressão que o Trump faz contra os monopólios do seu próprio país, por conta que esses monopólios estão postados no território chinês. E, por fim, essa pergunta que o Elias faz, que é aqui para nós, que é a dimensão do socialismo que o Renato coloca, o socialismo contemporâneo, e a pergunta que ele joga, do ponto de vista científico: o socialismo é factível? De maneira mais profunda, o que significa mesmo esse socialismo com características chinesas? E eu encerro com uma pergunta. Elias, tem toda essa dimensão geopolítica, econômica, tecnológica da China, mas eu gostaria que você nos dissesse uma palavra sobre a dimensão social, porque também é do nosso conhecimento que os índices mundiais, o tipo Gini e outros, quem até aqui tem dado uma contribuição significativa
para a redução dos índices de pobreza no mundo é a China. E a China vive essa contradição, como você disse, uma grande burguesia que emergiu e que ali está se posicionada naquele país, mas, ao mesmo tempo, milhões de massas de trabalhadores que ascenderam a um outro patamar de vida. Então, eu gostaria que você dissesse uma palavra sobre essa parte mais social. Era isso. Elias, boa noite. Prazer te rever, cara. Prazer é meu. Ele acabou, inclusive, eu vou ter que fazer a pergunta e não vou ficar para escutar a resposta, então eu vou pedir para você escrever um artigo sobre isso, e é uma coisa que ele acabou de tocar no assunto. O que passa na cabeça do povo chinês? Como ele vê esse movimento? Se você, de alguma forma, pode trabalhar sobre isso, enfim, não vou poder escutar a resposta, mas se você puder depois falar sobre isso publicamente em algum momento, te agradeço. Mariana Venturini. Um beijo no seu coração, querido. Tá bonito, hein, cara? Parabéns pelo carinho. Boa noite, Elias. Boa noite, Renato. Boa noite, professor Eduardo. Bom vê-lo aqui. Eu tive a alegria de ver o professor Eduardo no levante que a gente tentou fazer na Unicamp em defesa da democracia, então é muito bom recebê-lo aqui. Eu não tenho o poder de síntese do companheiro que me antecedeu, mas vou falar. Precisamente, o professor, o Domênico Losurdo, no livro Marxismo Ocidental, brilhante, ele diz o seguinte: o que a gente chama de marxismo ocidental, a turma toda, que vai de Sartre a Lukács, essa turma toda que a gente estuda na universidade quando estuda marxismo, em detrimento do próprio Marx, inclusive, a grande maioria estava ligada a departamentos de filosofia, ou estudos de área de humanidades, etc. Eu acho que isso explica um pouco por que a gente não dá conta de entender a China. Esse era um comentário, a gente tem uma dificuldade especial de compreender o fenômeno chinês. Foi um marxismo que acabou relegando um pouco o debate econômico. E eu acho que falar da China hoje, como o Elias falou muito bem, não é a gente buscar um modelo que a gente já viu que isso não funciona, mas pensar em alternativa no atual momento que a gente está, né? Eu acho que olhar uma nação que proclama o socialismo, que consegue fazer, do ponto de vista comercial, um enfrentamento com o imperialismo dos Estados Unidos, eu acho que os estudos do Elias, que eu também tive a alegria de ver desde que ele entrou na pós-graduação, e eu lembro que ele vinha com um debate muito econômico, Elias, tem que ler ideologia alemã. Já li 3 vezes esse negócio, Elias, quem leu 3 vezes ideologia alemã não estudou, Elias. Que alegria de ver que leu e leu muito bem, consegue pensar dialeticamente. Eu ainda não entendo nada de economia, mas ele melhorou muito em filosofia. Mas, sem maiores delongas, acho que tem um mérito grande, o estudo do Elias, de focar num objeto e entender que a gente tira as categorias do objeto. O que a gente mais vê, mesmo no marxismo da universidade, é que o caboclo enfia meia dúzia de categoria debaixo do braço e sai em busca do objeto que couber naquelas categorias. Se couber, bem. Se não couber, amém. E aí a gente vê a sucessão de análises medonhas que passam por Brasil imperialista e aí afora. Mas, então, eu queria que o Elias comentasse 3 conceitos que ele provocativamente passou de raspão, falou que não ia dar spoiler, mas acho que todo mundo aqui concorda de não dar spoiler, mas só para você falar um pouco mais. Porque entre a teoria e a empiria, você tem os variados níveis de abstração. Eu sempre li o conceito de modo de produção, talvez de um jeito menos economicista que a nossa tradição nos legou. É o problema do negócio, do modelo, é um conceito, uma categoria. Quando ela está num nível teórico de abstração maior, ela tem o problema que ela pode caber em muita coisa e, ao mesmo tempo, não caber em nada. Porque é um grau de abstração muito grande. Eu sempre entendi o conceito de modo de produção mais perto de algo parecido como um modo de vida. É para além das trocas mercantis, modo de produção, relações de produção, eu sempre entendi
de um jeito um pouquinho maior, que eu acho que cai um pouquinho na formação econômico-social. Eu queria que você comentasse um pouco a relação entre esses dois conceitos e como está na China essa articulação entre o produtivo e o reprodutivo. Era só isso, desculpa, falei muito. Obrigada. Só spoiler. Eu respondo essas e depois começo. Pode ser? Como faz? Tem uma Dame, Donizete e a Zélia, né? Célia. Zé. Como que eu faço? Eu respondo essa aqui. Mais uma e depois você responde. Tá, a Dame. Aí eu respondo e volto pra gente terminar. Pode ser? Sim. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, presidente Renato. É um prazer revê-lo. Boa noite, professor Elias. Boa noite, professor Eduardo. Um prazer revê-lo. Fiquei há muito tempo organizando eventos conjuntos junto à Fundação João Mangabeira, o senhor presidente, junto com o presidente Carlos Siqueira, o presidente Renato Casagrande. É um prazer revê-lo. Vendo meu amigo aqui lançando mais um livro, um ótimo trabalho aqui, parabéns por essa contribuição, e mais alguns estudos com o Inácio Rangel. Isso eu acredito que seja uma das melhores contribuições que estamos fazendo ao país, é resgatando um grande pensador brasileiro que precisa ser melhor estudado cada vez mais, que a contribuição dele é excelente, e resgata um ponto fundamental: planejamento. Você destacou bem em vários pontos que foram abordados, e dentre as várias nações citadas, todas elas se convergem, seja ela qual regime foi o ponto de que cada uma delas tem uma instituição ligada ao planejamento. Isso foi destacado bem, eu acho que foi bem bacana isso. E na nossa história nós temos vários altos e baixos, né, Elias? Temos instituições que se dedicam ao planejamento, alguns programas de planejamento, outros não, regimes sim, regimes não, instituições voltadas para isso. Então a minha pergunta no seguinte sentido: dentro dessa nova formação, e acrescentando um elemento fundamental aqui, você traz algo fundamental: não tenha medo da sua heterodoxia. É o que nós mais precisamos realmente. As nossas categorias de hoje em dia não explicam muita coisa, sobretudo a China. A China é uma nova formação social, e eu digo isso abertamente, sem ter lido ainda a sua tese, e eu reflito muito sobre isso. E não só a China, como também vários outros conglomerados. As nossas categorias, elas têm uma dificuldade imensa em refletir sobre a economia de hoje em dia, de um ponto de vista geral. Então, a minha pergunta é sobre o Brasil e pensamento. Como pensar, né, não vamos olhar exatamente a configuração nacional, porque as estruturas de planejamento foram aniquiladas, mas como pensar agora uma reconfiguração de uma estrutura de planejamento para o Brasil, porque é o que nós precisamos efetivamente para um planejamento nacional. É isso. Obrigado, gente. Uma boa noite. Eu vou ser rápido aqui, porque ainda tem duas pessoas para perguntarem. Tá? Faiane, deixa o seu objetivo. Qual que é a grande questão do economista quando está diante de uma realidade? Ou seja, nós sabemos como funciona o capitalismo, etc. É dominar o ciclo. E como que você domina o ciclo? Você domina o ciclo a partir da socialização dos meios de produção, não é? E da socialização do sistema financeiro e do monopólio sobre o comércio exterior. Sem esses três instrumentos, você não domina o ciclo econômico. Tá? Então, todos os países do mundo, capitalistas e socialistas, de uma forma ou de outra, fizeram isso. Eu costumo dizer que o século XX, ele é o século em que o homem descobre, o ser humano descobre como as coisas funcionam. Né? E a Revolução Russa, ela inaugura diante do mundo a arte da planificação. Ou seja, o ser humano consegue entender como as coisas funcionam, a partir da planificação ela vai dominar a realidade. E o capitalismo também faz esse movimento. Com o quê? Com o keynesianismo, né? O consenso keynesiano. Ou seja, a partir do quê? A partir do princípio da demanda efetiva. Então, o socialismo ele faz a socialização dos meios de produção
como forma de dominar o ciclo, enquanto o capitalismo ele se utiliza do princípio da demanda efetiva para poder dominar o ciclo. Ou seja, que o consumo cai, o Estado intervém na economia, ele puxa investimentos, o setor privado entra e recompõe a capacidade de consumo. Então, é basicamente isso que a China faz. Não é? O que eu acho que existe, a novidade, eu vou dar um spoiler aqui, a novidade que a China traz hoje, eu acho que tem que se criar uma teoria para entender isso. Essa teoria eu chamo de nova economia do projetamento. É o seguinte, qual que é o grande drama das economias capitalistas? Isso você é mestre, na tua faculdade é o papado disso. É a incerteza keynesiana. Não é? E quando eu vou, por exemplo, já vou indo na Mariana aqui, a questão do modo de produção. Existe uma mudança qualitativa dentro do modo de produção socialista na China hoje. É uma coisa que nós identificamos nessa pesquisa na Itália. Ou seja, esses conglomerados empresários estatais estão tendo uma capacidade muito maior de intervenção na realidade do que tinha 10 anos atrás. Então, isso é uma mudança qualitativa no modo de produção. Então, o que acontece? A economia chinesa ela é cada vez menos compatível ao mercado e cada vez mais planificada a partir do quê? De grandes projetos. Ou seja, na medida que o governo chinês é capaz de lançar grandes projetos, ele consegue dar o efeito o spillover, né, do Richman para 10, 15, 20 anos. Ou seja, mas é exatamente essa a questão. A soberania monetária chinesa garante isso. Ou seja, a China ela consegue superar a incerteza keynesiana. Ou seja, esse novo modo de produção, essa nova reconfiguração do modo de produção socialista na China, que temos que criar uma teoria para entender isso daí. Não é? Eu acho, Mariana, que essa que é... Porque modo de produção é o quê? Forças produtivas, relações de produção é a unidade e a totalidade desse negócio, em curtas palavras. Não é? E existe uma mudança nisso na China hoje, dentro do modo de produção socialista. Não é uma loucura isso, pessoal? Isso que você analisa gráfico, tabela, você vê lucratividade, você vê balanço das empresas, você vê valor agregado, produtividade para o trabalhador, etc. Até você chegar à conclusão de que existe uma mudança qualitativa no modo de produção. Tá? Mas, não sei se eu respondi a sua questão, mas pegando essa questão que a Mariana levanta, que eu acho fundamental, qual que é a nova reconfiguração que nós damos à categoria de modo de produção? Tá? É que após o fim da União Soviética, existe o que no mundo hoje? Existe um elemento abstrato, no mundo, abstrato, que nós damos o nome de meta-modo de produção. Esse meta-modo de produção é o quê? Essa é uma realidade em que domina-se, existe a prevalência do mercado, a prevalência da lei do valor, a prevalência de relações financeiras, a prevalência do ciclo investimento e lucro, e a separação do setor macro setor produtivo e improdutivo da economia. Tá? Esses 5, vamos dizer assim, estratos abstratos, eles são barreiras à plena evolução de uma sociedade ao socialismo pleno, como nós falamos. Então o socialismo hoje tem que respeitar a prevalência de um metamodo de produção e tentar alcançar a sua fronteira o máximo que puder. Elias, qual que é o limite do metamodo de produção? Quando que esse metamodo de produção pode mudar? Como eu não acredito que vai ter uma guerra nuclear e que nós chegaremos ao comunismo, não é? Quando o mundo inteiro tiver um macro setor produtivo desenvolvido, capaz de criar valor, não é? A ponto de se financiar um grande setor, um macro setor improdutivo no mundo inteiro, ou seja, o fim da pobreza no mundo e da desigualdade, muda-se o metamodo de produção. Deu para entender essa questão? Ou seja, eu sei que é uma coisa, é um spoiler, está tudo escrito, com regrinha e tudo, mas é basicamente isso. Ou seja, o caminho à construção do que chama-se de socialismo pleno é muito difícil ainda. Porque os limites que o metamodo de produção impõe são muito grandes. Esse metamodo de produção só vai ser superado quando acontecer isso que eu falei. E o que a China faz para mudar isso? A nova Rota da Seda, por exemplo, é uma experiência em que a China está espalhando investimento produtivo no mundo.
Ao espalhar investimento produtivo no mundo, ela vai criando em diferentes lugares do mundo macro setores produtivos. Ou seja, na medida que a China ela cumpre papel para a industrialização da periferia, ela cumpre um papel fundamental na superação dos limites do metamóvel de produção. É uma relação dialética que nós estamos fazendo, buscando o tempo inteiro escrever sobre isso. Quando vai sair o livro sobre isso, você vai ler, vai até julgar isso daí. Tá? Então, basicamente é isso. Formação econômico-social é uma confusão. Já na ideologia alemã, você não consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Na minha opinião, posso estar enganado, você tem mais conhecimento do que eu reconheço isso de forma humilde. Marx confunde o que é modo de produção, o que é formação econômico-social. Na crítica, na crítica da economia, a crítica da economia política, por exemplo, ele confunde também, o que é normal também. Ele está desenvolvendo a coisa. Então não dá para a gente ficar também jogando nas costas do cara do século XIX, estamos no século XXI. Não é? A formação econômico-social é uma categoria fundamental, por quê? Porque formação é movimento. Isso é movimento, é história. Não é? E nós somos materialistas históricos. Então a única categoria do marxismo, vamos dizer assim, que é capaz de absorver a totalidade entre superestrutura e base econômica, não é? E envolve ideologia, cultura, isso aqui, é a categoria de formação econômico-social. Não é? Sem ela a gente não vai a lugar nenhum. Não é? E existem várias formações. Esse metamóvel de produção, ele comporta várias formações econômico-sociais no mundo. Uma classe de formações econômico-sociais é Cuba e Coreia do Norte, que são socialistas. Mas é um outro tipo de formação econômico-social. E existe essa nova classe de formações econômico-sociais, que é a China e o Vietnã, que pode ser chamado de socialismo de mercado ou qualquer outro nome. Tá? Então, é complexo, é intricado, é uma mistura, não é? Mas aonde pode chegar o socialismo, assim, ao máximo que chegou, é o que a China é hoje, na minha opinião. Tá? E, Adalberto, a dimensão social da questão chinesa, aí eu vou ser crítico, tá? Porque eu não sou chapa branca nesse aspecto, né? A China fazer a reforma das suas empresas estatais, ela praticamente destruiu o sistema de previdência pública, o seu sistema de saúde e de educação. Porque numa empresa na China, ela era responsável por produzir mercadoria, que tinha escola na empresa, hospital na empresa, tudo na base da empresa. Quando você forma empresas voltadas ao mercado, você separa uma coisa da outra. Então, a China hoje, apesar de ter tirado 840 milhões da linha de pobreza, é um país que tem uma desigualdade social muito gritante. Muito gritante. Agora, essa desigualdade social, na minha visão particular, Adalberto, posso estar enganado, os índices de Gini não explicam. Porque uma coisa é a Itália, a Dinamarca, outra coisa é a China, que você percebe que existe diferenças de produtividade do trabalho entre regiões do país, que outra tabela, uma outra pasta do meu computador que está lá, produtividades regionais do trabalho. Por quê? Porque é um país que tem 500 milhões de pessoas ainda na agricultura de enxada. Pessoal, 500 milhões de pessoas na China estão na agricultura primitiva. Então, a desigualdade social e regional, ela vai ser muito grande ainda. Mas será que essa que é a principal desigualdade enfrentada pela China? Eu acho que não. A principal desigualdade enfrentada pela China ainda é a que separa ela dos Estados Unidos. Porque se ela não supera essa desigualdade, a diferença entre os Estados Unidos, a experiência sucumbe. Esse que é o problema. Agora, é um feito histórico a China ter tirado 840 milhões de pessoas da linha da pobreza, não é? Agora, um feito histórico ainda maior vai ser o seguinte: daqui 30 anos, quando não existir mais estado de bem-estar social aqui no Ocidente, a China vai ter um completo. E acho que é daqui 30 anos, ou mais ou menos 20, que o socialismo vai ter condições de falar claramente que é superior ao capitalismo. Ou seja, quando esse sistema de previdência social na China estiver conformado, pronto, acabado e desenvolvido, que é o que já está acontecendo, Eduardo. Adame, a sua pergunta é muito difícil, tá? Mas o PCdoB tem uma opinião que eu concordo com ela. E eu concordo não na base do centralismo, não. Eu concordo com ela total. O problema do Brasil é político, né? Então a gente vai pensar em reconstruir instituições. Pessoal, a gente tem que voltar ao governo. Ou seja,
O problema do Brasil é político, ou seja, eu estou falando de um país que fez uma revolução em 49, que tem um exército, o partido tem um exército, bomba nuclear. O Brasil não tem nada. Então nós temos que resolver a questão política no Brasil. Quando nós chegarmos lá, aí essa pergunta vale, eu acho. A sua pergunta é super válida. Só que eu não vejo condições de responder porque estamos fora do game, cara. Essa que é a verdade. Estamos fora do game. Evidente que nós construímos instituições que eu chamo de parasocialistas, né, que são instituições que somente são reproduzíveis do socialismo, como Embrapa, como Petrobras, o SUS, a Petrobras. Exatamente, e está sendo destruído. Estamos fora do game, Adame. Quando voltarmos ao game, aí a gente pode voltar a conversar sobre isso, ver o que pode ser feito, porque está muito difícil. Mas a sua questão era fundamental. Só uma parte, por exemplo, nós tivemos a Secretaria de Assuntos Estratégicos com o Roberto Mangabeira ontem, né? Então, uma iniciativa até interessante e até algumas propostas ricas que o governo conseguiu, mas incipiente para a nossa necessidade. Não só um acréscimo aí. Mas para você ver como é contraditório, tinha uma Secretaria de Assuntos Estratégicos com meta de inflação de 1 ano, ou seja, é uma maluquice, né? E com né? o Ministério do Planejamento que não planejava. Você tinha que cumprir, enfim. Mas, enfim, muda de modo de produção, Brasil. Adalberto, só para encerrar aqui a sua questão, eu acho que o socialismo com características chinesas, ele é uma formação econômico-social distinta e é um sistema. Existe o socialismo científico que está aqui e existem as coisas que vêm embaixo, que são as experiências concretas. E eu acho que o socialismo com características chinesas, ele é uma extensão do socialismo científico adaptado às peculiaridades de uma formação econômico-social específica que é a China. Assim, no Brasil, por exemplo, quando você, o Renato, nós aqui fizemos o programa socialista do PCdoB, é a mesma coisa, o mesmo esforço. A gente está tentando fazer o quê? O socialismo com a cara do Brasil, aquela coisa toda. Né? Ou seja, e o PCdoB, eu acredito que nós encaminhamos muito bem a transformação disso num sistema, né? Tem uma questão que eu não respondi? Eu peço, Donizete e Célia, para ser rápidos aqui, pode ser? Donizete saiu. Célia, quer falar? Sim. Beijo de coração. Valeu, cara, viu? Fala, Célia. Obrigado, viu? Bom, boa noite. Obrigada. Parabéns por esse trabalho. Eu estive na China nas comemorações de 70 anos. Que inveja. Minha camarada Lilian também. Vocês estão olhando dos PPL. Não, eu sou do PCdoB, tá. Ah, sim. Sou ex-PCB, agora Partido dos Trabalhadores. Sim. Então, Elias, nós vimos assim aquela alegria do povo de Pequim, o povo do interior da China que chegava com trajes que dava para perceber que eram do interior, não é? A juventude, uma alegria enorme, todo o pessoal com a bandeira da China no rosto, muita juventude, muitos idosos, enfim, todo mundo com muita alegria naquelas filas que demorava 2 horas para entrar na Praça da Paz Celestial, 2 horas para ver o mal, enfim, vimos tudo isso. Aí teve uma situação, e é isso que é o ponto que eu gostaria de falar, que por um acaso, eu e um colega, outro, um amigo, companheiro, conhecemos um casal que insistiu muito para nos levar a outra China. Porque nos perguntaram o que achamos da China, nós falamos daquela maravilha, tudo, do que a gente havia visto, e eles falaram, mas vocês precisam conhecer a China moderna. Aí nos levaram lá para aquela coisa quase nova-iorquina, que está incrustado lá na China, aqueles prédios cheios de luzes, não sei o quê. E aí, nas conversas todas, o que eles nos disseram, e que me chamou principalmente a atenção, é que eles haviam feito um mestrado, eu não sei se Harvard, uma universidade americana. E aí comecei a explorar isso, e aí, de repente, descobri que tem muitos filhos, né? E para ir lá fazer isso são os filhos dessa burguesia que a gente tem aí.
e que viram o nariz para o socialismo, né? E aí fiquei nessa indagação. Então, primeira coisa que eu gostaria de saber, a coisa que está na minha cabeça, que eu não sei onde encontrar essa resposta, como é que está a educação política? Como é que o Partido Comunista faz a educação política? Qual é assim, o partido, assim, o número de filiados que eu, né, imagino? Eu vejo, por exemplo, que a Venezuela tem 8 milhões de filiados, ou PSUV, né, para 32 milhões de habitantes. Né? Tem alguma coisa errada, né? É uma coisa fantástica. Agora, e na China, como é que é essa penetração do partido no povo chinês? E finalmente, assim, como é que é essa coisa do coletivismo, quer dizer, do controle das empresas e mesmo nas fábricas, as associações, o que a gente tem de força da organização, pelo menos socialista, da forma que a gente viu os sovietes, etc. Falando de democracia, no caso, é isso? Sim, participação e organização. Bem, eu vejo... Deixa eu falar aqui da Célia. Acho que viver é perigoso, não é? E construir o socialismo é perigoso. Em meio a uma marca capitalista é perigoso. Então, a China ela sofre os dramas, as dores de um parto, de uma transição longa, difícil, tortuosa e sob ataque, né? Ou seja, e hoje nós vivemos num mundo em que todas as classes médias do mundo querem ser americanas, não querem ser chinesas. Inclusive a classe média chinesa. Ou seja, eu acho que aí você pode ter uma escolha. Aqui no Brasil, a esquerda, uma certa esquerda tem uma escolha. Ser denuncista, não é isso? O que é o denuncista? O denuncista é aquele cara que denuncia algo que você não quer comandar. Então, eu vou partir para a denúncia. Vou denunciar o capitalismo, vou denunciar a pobreza, vou denunciar isso, vou denunciar aquilo. Mas isso não resolve muito. Os comunistas na China, eles denunciaram e foram comandar o negócio. E comandar o negócio é outra coisa, né? É outra parada, né? Porque uma coisa é a gente fica aqui na denúncia, vamos denunciar a pobreza, a fome, isso. Agora, administrar um Estado é outra coisa. Não é? Então, eu acho que... por exemplo, eu já falei numa reunião do Comitê Central aqui, que o meu sonho é comandar o processo de acumulação capitalista no Brasil. Porque se eu não souber como funciona o processo de acumulação capitalista no Brasil, eu não vou comandar o socialismo. Ou seja, nós temos que entender como funciona o capitalismo. Então, os chineses vivem esse drama, eles não são mais estilingue há 70 anos. E eles têm que dar respostas todos os dias para dramas de 1,4 bilhão de habitantes. E não está em livro, não está no Marx, é difícil. E no mundo desse jeito. Eu acho que as perguntas que devem ser feitas são outras, na minha opinião. Como eles conseguem? Eu acho que essa é a primeira questão. Como eles conseguem? Apesar desse mundo que está aí, essa loucura toda, eles conseguem fazer uma transição de uma economia rural para uma economia urbana sem favelização. Eu acho que isso é uma coisa impressionante. Acreditar, por exemplo, que você vai crescer durante 40 anos seguidos, não vai ter contradição, é negar o marxismo, até porque é a contradição que move o negócio. Então, a China, por exemplo, surge uma contradição, tem que estar sempre fazendo mudanças institucionais para dar conta das novas contradições que surgem. Porque a vida é muito dura. Tem burguesia, e eu acho sobre essa questão da burguesia, eu acho que o socialismo ele é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados. No caso do Brasil, na minha opinião, o socialismo ainda não é uma resposta, no caso brasileiro ainda. Ainda não, tá? Mas, mesma coisa, eu falo com relação à China. Liquidar essa burguesia interna chinesa é algo que a história vai colocar. Porque boa parte dessa burguesia ela é altamente funcional para quê? Inclusive para indústrias de alta tecnologia. Se nós não fomos capazes, tem os NEP-MENs, né? Não tem os NEP-MENs? NEP, o pessoal que ficava rico com a NEP na União Soviética. Eu estava discutindo com o pessoal do Rio de Janeiro esses dias, né, que vai falar que a China é capitalista, que não sei o quê. Eu falei, pessoal, se vocês não conseguem conviver com o NEP-MEN, vocês não vão construir socialismo nunca. Ou seja, se vocês não conseguem conviver com o diferente, vocês não vão construir socialismo em lugar nenhum.
Porque construir o socialismo é ter que lidar com a burguesia, porque você exerce o poder político, e você, ao exercer poder político, você vai ter que ceder, porque a vida é dura, vai ter que ceder. Não é? E vai ter que lidar com as contradições. O povo quer ganhar dinheiro, pessoal. Você tem que pensar. Hoje um projetista chinês, para encerrar minha fala, um cara que sai do trabalho dele para ir para a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, ele tem que levar soluções para bebida, vestimenta, alimentação, casa, escola para 1,4 bilhão de chineses. Como eles conseguem? Não é? Agora, que eles estão imersos em contradições, isso não tem a menor dúvida. Que eles estão imersos em uma luta ideológica que não é brincadeira. Ou seja, o partido do Lenin foi destruído pelo Vaticano. Ou seja, o Vaticano colocou bilhões de dólares para destruir o partido do Lenin na União Soviética. Vocês imaginem o que estão fazendo com a China, né? Ou seja, a gente achar que o imperialismo está lá dentro, agindo, a gente vai ser muito ingênuo. Então, acho que a experiência chinesa é lotada de contradições. Mas eu acho que a gente tem que buscar síntese nas questões, eu acho. Ficar no contrário, eu vi isso na China, eu vi aquilo, sabe? Eu vi muita coisa, mas eu vejo muita síntese também, né? Não, eu concordo plenamente, eu aceito e acho que... Não estou criticando a sua opinião, não. Não, mas a minha opinião não é essa, como eu estou claro. Eu estou fazendo só uma pergunta mesmo. Eles estão conseguindo fazer assim, a educação política, não de quem vai para Harvard, mas do povo geral. Eu só tenho uma preocupação: todo mundo, quando ascender a classe média, vai estar com uma cabeça ainda socialista. Não, medo de que não esteja. Célia, eu vou ser bem stalinista, porque eu sou stalinista, eu gosto de Stalin, né? Nós também. Né? Eu tenho ele no meu coração. Eu não sou tão ocupado com a sociedade chinesa. O que pensa, o cidadão chinês, no capitalismo e no socialismo, a massa é a massa, é a mesma coisa. Ela quer se divertir, quer comer, quer beijar na boca, quer transar, quer fazer. A massa é a massa no capitalismo e no socialismo. Agora, o que nós temos que pensar, que a discussão nossa aqui no Pensador Bem, inclusive, é a saúde política do Partido Comunista. Se o Partido Comunista estiver bem, a sociedade vem atrás. E eu acho que a saúde ideológica do Partido Comunista Chinês está muito melhor do que há 10 anos atrás. Porque o Xi Jinping está desencadeando um processo interno em que está morrendo muita gente. O processo revolucionário aí continua, né? Então, a campanha de corrupção, o prefeito de Xangai que foi acusado de corrupção vai paredão, não é? Hoje, na China, as empresas privadas chinesas são obrigadas a tolerarem uma célula do Partido Comunista desde 2012, hein? Desde 2012, uma célula do Partido Comunista participando das decisões do setor privado. Isso não é qualquer coisa. Ou se você vai abrir um negócio, vai ter uma fábrica, vai ter uma célula do Partido Comunista enchendo o saco. Isso não é qualquer coisa. Agora, que a China tem problema pra cacete, um monte, né? Agora, enfim, eu acho que temos que perguntar sobre o partido. Acho que o partido está bem. Um abraço, viu? Obrigado. Aqui, só para concluir, uma questão que me parece importante é que a China era um país colonial e muito atrasado. Esse país, para construir o socialismo, não estava na visão de Marx. Marx imaginava o país socialista a partir do país capitalista mais desenvolvido. Aí sim, ele tinha uma base material muito grande, um domínio tecnológico gigantesco. Esse que seria o país preparado para o socialismo. E isso acontecendo, o mundo ia sendo socialista. Nada disso aconteceu. O que a China revela para nós, aliás, foi também o caso da União Soviética, é que era um país atrasado, submetido a uma espécie de colonialismo. E fez a revolução para sair disso. O que o Vietnã suportou, enfrentou e escorraçou 2 grandes imperialismos. Ou seja, era uma espécie de colonização com presença militar. É esses países que estão exatamente na experiência do socialismo contemporâneo.
Isso não era previsto por Marx. Então, evidentemente, que tem que haver alguma ressignificação disso. Quando eles entraram nesse terreno, disse, agora o caminho está certo. Querer copiar um socialismo já, como a China tentou fazer no começo, fazer comunas no interior, já fazer imediatamente um socialismo num país atrasadíssimo, não deu certo. Isso não ia dar certo. Agora sim. É uma inovação muito grande. Acaba sendo um modo de produção distinto. Olha aí onde foi se chegar. E é isso que está se chegando na construção. Para chegar àquele socialismo pleno. Vamos pegar aqui qual é o grande planejamento hoje do Partido Comunista da China, já que você entrou no Partido Comunista. Eles dizem, se dissermos que 1949 foi a fundação da Nova China, repare bem, 49 é a fundação da Nova China, aí é eles no poder. Em 1978, o início da reforma e abertura. 2012, a entrada na nova era do socialismo com características chinesas. Esses tempos constituem os nós importantes percorridos na viragem da revitalização. O ano de 2020, esse ano agora, que nós vamos entrar, a construção completa da sociedade modestamente próspera. É chegando, portanto, a 2020. 2035, concretização básica da modernização socialista. E quando chegar em 2049, construção completa de um país socialista modernizado. Isso que nós estamos pensando, que é exatamente esse país socialista, pleno, modernizado, exatamente com esse sistema de saúde avançadíssimo, já dentro dessa nova sociedade, eles preveem para 2049. Esse é o processo. Esse que é o planejamento, isso que ele descreve, é todo o processo no terreno objetivo para conseguir isso. De um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que ainda tem quase 400 milhões no interior, e é um processo, portanto, para chegar lá. Então, não foi um país capitalista desenvolvido. É evidente que tinha que ser um caminho próprio, é evidente que tinha a haver alguma ressignificação nessa transição. Eu parto exatamente dessa compreensão maior. Por isso que, para mim, agora vai ficando claro, porque eu imaginava, como é que um país tão populoso, tão atrasado, vai começar a aplicar o socialismo de imediato? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O processo é esse. Ou seja, até essa modo de produção, porque nós estamos num mundo cercado de capitalismo, onde prevalece a lei do valor. Então, como é que a gente sai dessa? Então, tem essa especificidade, e é isso que eles estão fazendo. Se não fosse um país gigante, tão poderoso, e com um Partido Comunista com tanta clarividência, nós não íamos exatamente sair dessa. Essa é a minha opinião. Ia ficar tentando aplicar socialismo imediato, como fez mal no início, e nunca ia dar certo, e tudo ia voltar para trás. Sabe qual era o grande medo desse que abriu o caminho da reforma e abertura em 1978? Deng Xiaoping, é que a China, na aplicação imediata do socialismo, ela sem condições para isso, nós estamos rateando na coisa, nós não estamos conseguindo avançar na nossa sociedade, enquanto que Taiwan, que saiu daqui, que nós expulsamos, está crescendo, se desenvolvendo, o que é que vai acontecer? É que o nosso desenvolvimento não vai estar à altura e eles vão voltar sobre a China, porque eles é que se desenvolvem. Veja o drama! Isso bateu forte para mim. A Ásia, Japão, Coreia e Taiwan eram muito mais dinâmicos que a China, né? Então,
Então, que diabo de socialismo era esse que estava se enterrando e o capitalismo na Ásia se desenvolvendo? Olha aí a questão. É isso que eles estão resolvendo. É isso que eles estão resolvendo. Então, tem muita contradição. É um processo ainda complexo. Mas veja o que é que eles estão conseguindo nesses 40 anos. Chegaram a um nível já de ser uma potência mundial, disputando com a outra potência mundial. Poxa, vala-me Deus, é impressionante. Então, mas é um processo. Eles vão chegar a esse socialismo que eles imaginam, talvez pleno, um socialismo maior, pleno, etc., na metade desse século, 2049, 2050. Então é isso, essa que é a questão. Eu vejo dentro desse conjunto maior de questões, que aí eu vou entendendo exatamente isso, que é esse trabalho. Só que eles estão traduzindo isso para o plano concreto, para o processo concreto, como é que está se dando. Essas instituições que eles estão construindo para isso, grandes instituições, que ele aqui se referiu a 2 grandes instituições, porque você não faz nada sem criar grandes instituições que conduzam a isso. E é isso que eles estão fazendo. Gente muito brilhante. Pois é, então, é de fato um grande desafio. É muito importante se conhecer a experiência da China. Pode ser, sim, uma alternativa. E, aliás, eu estou convicto disso. Por isso que esse estudo é fundamental. É fundamental. E nós, como Partido Comunista, que não dessemos em devida conta o estudo sobre essa experiência, seria uma tacanhez enorme, seria uma cegueira. Seria uma cegueira como Partido Comunista. Os outros partidos não. Mas o Partido Comunista seria uma cegueira não levantar em conta essa questão. Por isso que também a gente estuda que diabo é esse capitalismo atual. Esse capitalismo financiarizado, de capital fictício, de lucro fictício, de desigualdade extrema. Desigualdade extrema. Isso é o capitalismo de hoje. Por onde é que isso vai? Por onde é que isso vai? Com gente deserdada que só cresce. Com gente que exatamente ele diz, não, isso é um trambolho para nós. É assim que o capitalismo vê. É assim que eles estão vendo no Brasil. É assim que o Bolsonaro vê. É gente que é um trambolho para eles. Melhor até matar essas pessoas. É uma visão cruel. É o chamado a economia política da morte. Exatamente. É a economia política da morte. Tem economistas, inclusive, que tratam disso hoje. Por isso que, enquanto isso é o capitalismo, o outro lado da moeda é exatamente isso. É uma alternativa que se constrói. É uma coisa nova no mundo. Por isso que é uma grande experiência que nós devemos exatamente procurar estudar, analisar, pesquisar, etc. Mas é isso, Elias. Obrigado. Obrigado mais uma vez, viu? Tá junto. Você está aqui e o que ele fez lá na Itália, vocês ainda não viram. Você vai ter transformado em livro. Esse daqui é uma parte da coisa, esse livro que se lança hoje. Mas esse outro agora... Já supera esse. Já supera, é muito mais à frente. É isso. Obrigado à presença de todos e boa noite. Eu posso, claro.